Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fala Chefe. Eu recebo só autoridade aqui, que eu os considero meus chefes da minha vida, seja pela amizade, seja pelo exemplo, seja pela admiração. E desta feita eu tenho a honra de nada mais, nada menos receber o nosso professor, querido amigo Robson Braga. Robson Braga, ele é formado em Direito pela nossa querida Universidade Estadual, formado em Administração pela nossa querida UESC, ele tem mestrado pela UFBA em Administração, tem doutorado pela USP também em Controladoria e Contabilidade, é professor, ele é estudioso em matéria de administração financeira, é um exemplo, toda vez que eu tenho uma dúvida, falo, Robson, rapaz, eu quero fazer um valuation aqui de alguma empresa, estou perdido, quanto é que vale isso? O empresário está todo empipinado com dívidas, quais são as soluções? É a ele quem eu recorro, tá bom? Que eu recorro. E agora vocês terão esse grande prazer de conhecer mais uma vez essa figura, Robson Braga. Robson, prazer estar contigo, meu amigo. Prazer é todo meu, viu, Harrison? E só um adendo aí, né? O Fala Chefe aqui, o chefe aqui é você, viu? É, meu amigo. Muito bom estar aqui nesse programa contigo, viu, Harrison? Uma grande honra, amigo. Amiga, prazer todo meu, Robson. Você sabe da minha admiração. Eu fui contemporâneo seu como professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e a gente pelos corredores ali com uns 20 e poucos anos, a gente ainda muito novo, mas a gente com esse grande sonho de compartilhar com os nossos alunos conhecimento. E essa carreira aí é uma amizade de mais de 20 anos e agora eu tenho a oportunidade de trocar umas figurinhas com a maturidade da vida, quais lições a gente pode agora compartilhar com nossos alunos, com os nossos clientes e com os nossos amigos que terão a oportunidade de ouvir esse papo nosso hoje aqui. Bom demais, Harrison. Realmente, né? De fato, as nossas trajetórias elas têm vários pontos de interseção, né? Desde a época da graduação, depois quando nós fomos, na mesma época também professor substituto lá na UESC, né? Depois você consegue desenvolver uma carreira aí de formação, não apenas acadêmica, mas também na área do direito, né? E, cara, eu estava cá dando meus passinhos aqui, né? Não tão largos quanto os seus, né? Mas, enfim. Foi bom, eu me lembro Estávamos juntos, amigo. Eu me lembro um dia que eu fui dar uma palestra na universidade, que você era coordenador do curso de administração. Aí eu falei, pô, que coisa legal, cara. Foi muito bom revê-lo aquele dia. E aí já começa falando um pouco da tua carreira, Robson. Essa motivação, assim, seja pela docência, seja pela administração, isso desde pequenininho vendia doces, como é que era aí? O que é que tornou esse grande gigante aí na administração financeira e das empresas? Amigo, na verdade, quando a gente volta, assim, pensando um pouco na trajetória, né? De fato, a minha história, né? E aí eu não costumo nem falar muito sobre isso, acredite que é uma das poucas oportunidades que às vezes a gente tem um pouco de falar da história, né? Ali dos primórdios, né? A minha mãe, ela fazia salgados, né? A gente entregava salgados nas lanchonetes da cidade, né? Isso lá em Jequié, imagina, né? E aí eu ajudava em casa fazendo essas entregas, né? Minha mãe e meu pai acordavam de madrugada, né? Para quem sabe aí a vida de repente quem está nos assistindo aqui que sabe da vida de confeiteiro, né? De salgadeiro, né? Era mais ou menos assim, amigo. E aí meus pais acordavam de madrugada para produzir os pastéis, banana real, enfim, né? E nós, meu irmão, né, principalmente, fazíamos as entregas. Isso a partir das 5h30, 6 da manhã, que era quando as lanchonetes se abriam. Então tem uma história assim, sabe, bem interessante, né? Eu lembro que eu fazia as entregas de bicicleta, né? Era uma corrida louca, né? Rapaz, e aí já começou por aí, talvez, a vida de gestor, né? De pensar em negócios. Eu tenho um livro de Rubem Alves que me marca muito, que é aquele Ostra Feliz Não Faz Pérola. Quem não teve seus sofrimentos na vida não consegue virar uma grande pérola. Um dia desse estava lembrando também, eu já fui de locutor, aquela pessoa que fica na frente da loja gritando, bora, escolhe. Sim. Camelô, meu irmão, camelô durante os 5 anos viajando aí com, a gente dizia, vendendo sulancas, vendendo roupas femininas e outras coisas mais. E chefe foi muita profissão na vida, até chegar onde a gente está hoje. Realmente tivemos assim as maiores lições que não apenas a vida na escola, mas a escola da vida. Essa realmente é uma grande professora. E aí, com essa carreira acadêmica, você fez mestrado, fez doutorado e paulatinamente com a docência, ou paralelamente com a docência, é isso? Exatamente. Na verdade, o que é que acontece? A docência, eu meio que esbarrei nela, né? Eu poderia dizer, né? Porque, na verdade, fazendo o curso de administração,
E aí precisando de grana, né? Eu acho que todo mundo, quando está na época de graduação, normalmente está sem dinheiro, né? Aluno não tem dinheiro, né? Em geral. E aí o que é que acontece? Eu coloquei na porta de casa, Harrison, dá-se bancas, né? Banca de matemática e física, né? Eu sempre gostei de matemática. E Rapaz, aí eu muito comecei a parecido perceber, comigo. Também fui professor de banca, cara, olha imagine. só, eu estou te falando que a gente tem vários pontos em comum aí na trajetória, amigo. Pois é. Verdade. E aí eu coloquei a placa lá de Daci Banca, né, de matemática e física, e os alunos começaram a aparecer, né? E eu vi assim, uma pessoa que vinha, indicava a outra, aí eu comecei a notar assim, eu falo, rapaz, eu acho que a galera gosta das minhas aulas, viu? E aí depois eu tive a oportunidade de dar aula numa escola, no Colégio Estadual de Ilhéus, né, num projeto do Sebrae, na época eu já era estagiário do Sebrae, num projeto chamado Estudante do Futuro, né? E ali foi que começou, vamos dizer assim, essa paquera, né, com a vida acadêmica. E aí em 2001, né, começo lá como professor substituto lá na UESC, pouco tempo depois, eu acho que mais ou menos por ali, você aparece também. Verdade, E aí a verdade. vida acadêmica, ela se Verdade. consolida, né, através da formação aí em mestrado, depois eu vim fazer um doutorado e consolidei a carreira acadêmica, que, diga-se de passagem, amigo, sou Coisa boa. apaixonado, não abro mão, sabe? Eu gosto Recíproco. dessa combinação entre mercado e academia, sabe, Harrison? Essa capacidade de unir teoria e prática é de poucos. Porque tem muitos que ficam muito academicistas e aí às vezes platônicos, e outros ficam muito Uhum. práticos e às vezes no empirismo ali que às vezes dá certo, às vezes não. Então essa É. habilidade de unir teoria e prática é uma habilidade que resulta em bons frutos, eu não tenho dúvida, meu amigo. Você falando aí também da docência, eu fui forjado para ser professor para fazer medicina, vestibular para medicina. Então eu tinha que ser bom em química, física e matemática. Então eu acabei gostando tanto dessas Sim. matérias e virei professor. Dava aula de banca, depois dei aula em cursinho, viajei para algumas cidades dando aula em cursinho, mas quis aí o destino e Deus que eu viesse para o direito. E aí estou aqui desde então. E aí, Robson, Eu me fui fala um professor pouco. de cursinho também, viu, Harrison? Só Foi para também? marcar que a gente também tem mais. Eu não sei, eu acho que eu estava te olhando de longe e falei, pô, vou imitar esse cara. Ah, Fui professor de cursinho também que, durante um bom coi... tempo, viu? que coisa boa, Robson. Tivemos aí Inclusive trajetórias Danilo Reis, similares. Danilo Reis, que você conhece, grande Nosso amigo, grande parceiro. amigo, estávamos em Pois Brasília. é, rapaz, tivemos inclusive uma sociedade de um cursinho em Ilhéus, né? O curso Vértice, né? E na época nós éramos professores e sócios, né? Que Naquela empreitada. maravilha, que maravilha, que maravilha. Meu doutor Robson, bora lá. Você é o grande fundador da BR2, tá bom? É Isso. uma empresa que você oferece serviços aí de consultoria nesse mercado financeiro e acaba Uhum. resolvendo a dor de muitos clientes. Eu confesso para você, Robson, toda vez que eu recebo um cliente no escritório que ele está, como é que eu diria, ele está assim, com problemas financeiros absurdos, devendo a banco, o cara compra para pagar com 15 dias, mas vende para receber com 40. Aí, de repente, ele tem que antecipar aquelas duplicatas e aí o juro que o banco cobra não cobre sequer o lucro que ele tem. A atividade começa a ficar deficitária, mas ele não tem muita alternativa porque não tem capital próprio e, de repente, ele só vai se embolando. Eu sempre brinco, descendo uma ladeira com um piano pesado nas costas e depois para sair deste fundo, deste buraco, é muito mais difícil. E aí você, que é um grande amigo e que conhece muito e lida com os problemas diários dos empresários, tem uma empresa que fornece soluções. Então me fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia e qual é o foco desse seu trabalho com a BR2, amigo. Pronto, maravilha, Harrison. Na verdade, a BR2 ela é fruto da fusão de dois escritórios, né? Na verdade, a minha empresa de consultoria, vamos dizer assim, original, era a R Braga, né? E R Braga não por acaso, né? Que é exatamente o meu nome, né? R Braga Consultoria Financeira, que surge lá no início dos anos 2000. E aí a gente segue uma trajetória, né? Praticamente em voo solo, né? Eu trabalhava muitos desses projetos iniciais sozinhos, depois eu fui trazendo uma equipe para trabalhar comigo. E quando eu vou fazer o doutorado, eu encontro lá no... Imagina, né? A vida, às vezes, a gente acha que o mundo é grande, mas não é tão grande assim, né? E aí eu estou lá na USP fazendo esse doutorado e me deparo com o Thales Bruni, que eu tenho certeza que você Sei, conhece, sei. né? Nosso Acho que grande amigo parceiro. foi aluno nosso. Foi meu aluno. Pois é, tá vendo? O Thales, ele deu sorte, né? Que ele quase poderia ter sido meu aluno também na UESC, né? O Thales, eu costumo dizer que é um profissional prodígio, sabe? É uma das Maravilha. pessoas com maior talento e competência, conhecimento na área de finanças e mercado que eu conheço. Até Que hoje professor da maravilha. FUCAP, enfim. E aí nós nos encontramos lá na USP, né? Nos anos de 2013, e aí
surgiu um projeto para eu desenvolver em Salvador, e Thales mora em Salvador, naquela época já morava em Salvador. Ele é de Itabuna, tá? Mas morava já em Salvador naquela época, e eu convidei ele para desenvolver esse projeto junto comigo. E dali começou uma forte parceria, né? Porque eu já conhecia Thales como professor também, né? Chegamos a dar aula junto em algumas pós-graduações, e aí daí surgiu a BR2. Então a BR2 é um escritório que está indo aí para 12 anos de existência, fruto dessa parceria, né? Da fusão do meu escritório da R Braga com o escritório de Thales Bruni. E hoje nós temos uma agenda que leva soluções para as empresas, eu poderia dizer assim, Harrison, no leque mais abrangente de finanças que a gente pudesse considerar, né? Muito modestamente eu falo isso, mas a gente tanto trata aqui de soluções para empresas que estão com dores ali ligadas à gestão do capital de giro que você citou, problemas relacionados ali à apuração de custos, né? Fluxo de caixa, resultados, até soluções mais sofisticadas, envolvendo fusões, aquisições, valuation, tá? Técnicas e metodologia de contabilidade avançada, enfim, eu poderia dizer que a BR2, inclusive, é o nosso slogan, né? É uma empresa com a sua vocação profissionalização da gestão financeira empresarial. Então, a gente pode pegar aqui desde uma empresa que tem processos já maduros e que querem aperfeiçoar, até mesmo empresas que estão querendo iniciar um processo de profissionalização e capacitação de sua equipe praticamente meio que do zero, tá? Então, a gente trabalha com esse escopo, digamos, bastante abrangente aí na linha de finanças e gestão. Se eu falar tudo que você disse agora, eu diria, numa forma mais simples para os nossos empresários, sim, é que me ajuda a compreender se é isso mesmo. Vamos imaginar que eu comprei essa caneta por R$1, mas aqui eu tenho um custo do aluguel, da minha mão de obra, dos tributos, tenho do frete, tenho energia e tenho o meu lucro. E às vezes eu não sei precificar corretamente, inclusive porque a gente tem um sistema tributário dos mais complexos, que alguns tributos fazem parte da base de cálculo de outros tributos. Há tributos que são calculados por dentro, de modo que eu não agrego valor por fora, ele faz parte da sua própria base de cálculo que dificulta. Então você pode me dizer que até ajudar o empresário a precificar corretamente para ele obter lucro faz parte também do escopo do seu trabalho. Faz parte, totalmente. Inclusive, foi bom você tocar esse exemplo aí da caneta, porque a gente costuma fazer uma brincadeira, né? Brincadeira entre aspas, né? É uma forma lúdica de trabalhar com o empresário, o entendimento de algumas coisas que muitas vezes não estão no dia a dia dele. Tem muitos empresários que, na verdade, eles se motivaram a empreender e a montar seus próprios negócios a partir da competência, da vocação que tem no fazer, né? Então, por exemplo, um sujeito que monta uma oficina mecânica porque ele é um excelente mecânico e é uma pessoa que tem extrema profissionalização nessa área. Mas a parte de gestão nem sempre está no radar dele em termos de conhecimento e na lida diária, tá? Mas aí a brincadeira que eu ia dizer é o seguinte, eu brinco com o empresário e pergunto assim, você sabe quanto custa R$1? Né? Parece uma piada, né? Quando você faz uma pergunta como essa, né? É porque R$1 na empresa não é R$1. A gente chama isso, inclusive aqui, né, no jargão aqui interno da BR2, a gente chama de efeito garimpo, que é mais ou menos assim. Quanto que eu tenho que botar no caixa em termos de vendas para eu poder tirar R$1 limpinho lá no final, né? E aí, quando você trouxe o exemplo da caneta, todo mundo que está nos assistindo aqui, que principalmente quem é empresário, que lida com isso no dia a dia, com certeza vai identificar assim, ó. Quando você vende, vamos pegar R$100 para não pensar no só para ficar um pouco mais didático, né? Vamos pensar em R$100, o 100 é equivalente a 1 aqui no meu exemplo. Mas imagina, quando você entra R$100 no caixa, né, você acabou de fazer uma venda de R$100, seja dessa caneta aí ou de qualquer outro produto. Na hora então que esses R$100 entram no caixa, se a gente estiver falando de uma empresa de varejo, entre 50% a 65% na média vai para pagar o fornecedor. Então já não tem mais R$100, a gente já está aí com coisa entre R$35 e R$40. Perfeito. Desses que sobram, a gente tem que tirar então os impostos, que inclusive mordeu antes até do que o fornecedor, né? Perfeito. Os impostos, claro, que aí vai variar de acordo com o regime tributário da empresa, né? A linha de enquadramento de alíquota que ela já está, mas vamos botar aqui no raso 15%, tá? Claro que a empresa do Simples Nacional pode ter até uma alíquota menor do que isso, mas enfim, vamos pegar aqui 15%. Então, dos 35, 40 já caiu para coisa de 20, 25. Muito bem. Aí o que é que ele tem mais? Ele tem mais os custos fixos. Os custos fixos ele tem um problema grave, né? Apesar do nome custo fixo, ele não é fixo em termos de proporção da venda, né?
Ou seja, o aluguel, todo mês você tem que pagar, digamos, 5 mil de aluguel pelo ponto. Os 5 mil é fixo. Mas de acordo com o teu faturamento, tem meses que pagar o custo fixo, pagar aqueles 5 mil é mais fácil, tem meses que é uma loucura. Tem meses que pagar a folha de salário não é tão apertado, tem meses que você tem que suar a camisa e às vezes até recorrer a fontes de crédito para poder pagar a folha. Resultado, custo fixo, empresa de comércio vai estar girando aí algo entre 15% a 20%. A gente estava falando de 20% a 25%, a coisa já caiu para coisa entre 10% e 5% de sobra, tá? Perfeito, Resultado, perfeito. se a gente for considerar ainda custos financeiros, tá? Se a empresa estiver tendo taxa de maquineta, estiver pagando juros sobre empréstimos e mais, se estiver tendo inadimplência, esse 5 a 10, meu caro, pode cair para coisa de 3, 4, ou até menos, ou até cair no negativo. Resultado, às vezes R$1 na empresa é 10, é 15, é 20 reais. Ou seja, quanto que eu preciso colocar no caixa para tirar R$1 lá na ponta? Eu já vi casos de empresas, Ellison, que para tirar R$1 na ponta tem que vender 50, tem que entrar 50 no caixa. É verdade. Aí quando você faz a conta, é assim, o prolabore do sócio, ele quer tirar 5 mil limpo, para tirar 5 mil, meu amigo, tem que vender 50, 100, sei lá quantos mil. Esse é um cálculo interessantíssimo que a gente costuma entregar para o empresário. E assim, eu diria essencial, porque ninguém nasce empresário conhecedor de tudo. Como você falou, o mecânico, o cara tem um traquejo, tem uma afinidade. Todo mundo nasceu com dom para alguma coisa, ninguém nasceu imprestável. Sim. E aí, se a pessoa consegue ter habilidade nessa área do comércio, ter aquela mão de Midas para ganhar dinheiro, ele, no momento, começa informal, no primeiro momento, mas depois ele vai ter que ter auxílio de alguém de RH, auxílio de alguém do comercial, alguém de vendas e coisas do tipo. Agora, perfeito. O que eu mais percebo é justamente a carência desse teu conhecimento ser, eu diria, acoplado na vida do pequeno empresário e do médio e do grande, de modo que ele sinta a necessidade de ter uma consultoria como essa, Robson. Porque se você parar para imaginar, os maiores problemas que vejo nos empresários que chegam são problemas, na grande maioria, financeiros. Ele prefere não pagar tributos para pagar bancos e para pagar fornecedor e, obviamente, mão de obra. Só que ele também não sabe o custo tributário, porque só a multa de mora pelo mero atraso já dá 20%. A Selic está aí que não tem rendimento que pague Selic. E quando vem auto de infração, é multa de 75, de 150 ou até 225 a mais do que o tributo que deixou de pagar. Então, até o planejamento tributário como forma de gerar caixa para poder ele pagar algumas prioridades também precisa de uma consultoria financeira. E aí eu já lanço agora uma outra pergunta para lhe dizer, nos tempos atuais, eu tô vendo assim, tanto cliente passando por problema financeiro e eu não sei se só é o que chega até a mim. Mas como é que você vê a realidade hoje do país nesse aspecto financeiro aí, empresarial? Bom, perfeito. Eu acho que você toca em vários pontos aí que ajudam, inclusive, a explicar, né, o porquê desse cenário, né, o porquê dessas dificuldades que o empresário ele vive. Na verdade, o que acontece muitas vezes, inclusive, é que, primeiro, nós não fomos educados financeiramente nesse país. Aqui, o Brasil, o nível de educação financeira nosso, ele é baixo, tá? Então, esse nível de educação, que alguns teóricos chamam de acurácia, né, financeira, que é o quanto nós temos de conhecimento na área de finanças e na área de administrar dinheiro, né, só para ficar uma fala até mais objetiva, né? Nós não fomos educados para isso. Na verdade, o que a gente pode dizer é o seguinte: o brasileiro, o empresário brasileiro, principalmente a gente está falando aqui do de pequeno né, micro e pequeno porte, né, que são os gestores das empresas menores e que fazem parte da grande massa empresarial do Brasil, eles são batalhadores diários e que, acredite, sabem ganhar dinheiro. O brasileiro sabe ganhar dinheiro, isso precisa ser dito, tá? O brasileiro, ele não sabe administrar dinheiro, tá? Tanto é que se você perguntar a uma pessoa assim, o que você faria se ganhasse R$1 milhão ou ganhasse na Mega Sena, a maioria das respostas imediatas que vão vir destruiria o dinheiro rapidamente, tá? Então, a grande questão é, a habilidade de administrar dinheiro é uma coisa que nós não fomos preparados. E eu não estou falando de uma coisa simples, uma coisa fácil. Então, quando a gente vai para a cartilha da gestão do dinheiro nas empresas, a coisa fica ainda mais sofisticada, porque são várias questões ou vários deveres de casa que são cobrados do empresário para o qual ele não foi educado. A agenda tributária, por exemplo, Harrison, né, você é um especialista nessa questão do direito tributário, né, nas relações
né, fiscal tributária das organizações, você sabe que é um negócio que até para quem é especialista, como é o seu caso, né, e o escritório Harrison Leite, meu caro, se você não estiver lendo esse negócio todo dia e ainda assim lendo, relendo e trilendo, enfim, porque é difícil de compreender, você não dá conta para atender seus clientes. Imagine então o próprio empresário, coitado, que ele tem que dar conta disso tudo, né, de uma maneira a não, digamos, sofrer com esses autos de infração, multa e tudo mais. Do mesmo modo, essas questões envolvendo formação de preço, gestão de custos, controle de estoque, custo médio de compra, é uma dinâmica tão grande e sofisticada que, de fato, muitos precisam recorrer à ajuda. Agora, o que acontece muitas vezes é que o empresário brasileiro, eu falo brasileiro, mas assim, eu acho que talvez isso seja uma coisa da nossa natureza, da natureza humana, tá? Nós somos assim, o ser humano em geral. Não por acaso eu adoro essa comparação das finanças com a medicina, sabe? A gente só procura ajuda quando a dor já está insuportável, né? E aí, falando até um pouco assim, sem ser machista, mas o pensamento masculino é assim, homem em geral, ele não faz um trabalho preventivo em saúde, né? Meu pai, por exemplo, era um teimoso inveterado, né? Ele costumava dizer que ele não ia no médico porque o médico ia inventar doença para ele, né? Ou seja, ele se sentia bem. Ou seja, se ele não está sentindo dor nenhuma, para que ele vai no médico e o médico dizer que ele está com problema, né, de hipertensão, de glicemia elevada e por aí vai, né? Muitos dos empresários também, às vezes, cometem esse tipo de falha, de só procurar ajuda quando a dor já está insuportável. Verdade. Eu diria que se nós começarmos a trabalhar na prevenção e no aperfeiçoamento dos nossos controles, do mesmo modo que uma pessoa, né, cuida da saúde de maneira preventiva, boa parte dos problemas seriam remediados. Porque, lamentavelmente, a gente está num país em que o imbróglio, né, da burocracia e digamos assim, da dificuldade que é administrar uma empresa no Brasil está dado. Isso já está dado. Não há por que a gente, de repente, digamos, simplesmente culpar a legislação trabalhista ou a legislação tributária pelas nossas mazelas e tudo mais. Pô, isso já estava aí. Antes de você decidir ser empresário, isso já estava aí. Perfeito. Então, perfeito. Às vezes, há uma falha de muitas vezes, não buscar fazer esse estudo prévio, de fazer uma preparação prévia. Eu não estou aqui culpando o empresário por isso. Eu não estou aqui passando pano para a burocracia e esse peso arbitrário e absurdo, né, dos tributos que a gente tem aqui no Brasil. Não estou passando pano, mas eu estou dizendo que, uma vez que esse digamos, é uma realidade que está posta, de certa forma, um dever do empresário, do empreendedor, ele buscar compreender isso. E se a gente não compreende, amigo, a gente busca alguém, igual quando a gente está numa palestra que o cara está falando em outro idioma. A gente vai ter que contar com a ajuda de um intérprete, sabe? É verdade. E isso não é vergonhoso, que fique claro. Pedir ajuda para nós podermos aperfeiçoar qualquer coisa na nossa vida, inclusive a gestão de nossa empresa, isso não é vergonhoso, pelo contrário. Isso é uma demonstração de que você está buscando evoluir. Ninguém nasceu sabendo, né? Para que nós hoje pudéssemos estar ajudando a empresa, a gente também teve que aprender com alguém que nos ensinou, os nossos professores de vida, né? Então, não, verdade, mais ou menos por aí, uma das vertentes dessa discussão que não é pequena, não é simples, não, Harrison. Não, essa relação de finanças com medicina, eu achei assim super bacana, porque, inclusive, a teimosia do homem, que não vai para médico, quando a gente morre de câncer de próstata, alguma coisa, algo que poderia ser evitado e que não fez, porque tem realmente... O empresário, quando ele está no auge, ganhando muito dinheiro, ainda que de modo informal, usando um monte de CPF, com a conta toda irregular, tomando dinheiro emprestado, adiantando cheques, essas coisas todas, e acha que está ganhando dinheiro, ele se sente aí um superstar, um super-homem, e aí não procura ninguém. Na hora que percebe que aquilo está sendo corroído, sem sequer ele sentir que a margem dele não é suficiente para pagar os juros que ele, porventura, tomou dinheiro emprestado, aí é quando ele procura alguém da sua capacidade, para tentar, às vezes, até fazer mágica. Porque eu vou lhe dizer, Robson, o que eu mais tenho percebido de empresários que passam por apuros financeiros é o quanto isso reflete na sua vida pessoal, na sua vida emocional, relação com amigos, relação com família, autoestima, o dia a dia. As pessoas já não o veem mais como aquele homem de sucesso. Agora ele é um homem que é quase um pária, é um homem de se rejeitar, de se deixar ao largo das amizades. E isso é ruim,
Porque a pessoa, além de estar ruim, ele está num fosso e ainda é abandonado. E para ele se reerguer, ele precisa de muitas outras competências, da qual sua área ajudaria muito. Então, assim, eu acho que essa simbiose nossa aqui entre tributário e finanças casa perfeitamente, tendo em vista que é a maior dor que o empresário tem. Eu gostei muito de sua fala, meu amigo. E aí, eu dentro da sua experiência no dia a dia como consultor, você tem algum case assim de sucesso, do tipo, Harrison, pô, tinha um caso que o cara estava na lona e eu percebi que o preço dele estava errado. Porque é tão interessante o nível de, eu diria, de acurácia que tem pessoas da sua linha que consegue dizer qual é o custo de aluguel por determinado item que fica na prateleira por mais de 30 dias e o custo de energia para determinado Danone que fica ali. O nível chega a ser tão milimétrico, e o empresário de alto calibre, ele vai ter software e vai ter gestores que lhe ajudam a fazer isso. E é claro que a gente não precisa ir para esse grau de sofisticação, mas tem outros níveis que você já deve, com certeza, ter ajudado muita gente. Se você tiver, lembrar assim de algum, não precisa dizer nome, obviamente, fique à vontade, mas se tiver algum caso assim, eu gostaria, porque isso, a lição dos exemplos, essa lição, ela ensina muito para os nossos ouvintes aí. Na verdade, o que não faltam são boas histórias, né, para a gente contar, né? Tem histórias bem positivas, tem algumas histórias que o empresário às vezes paga pela teimosia também, né? Porque nem sempre é fácil, né, você mudar comportamento, porque finanças é comportamento. Ao contrário do que muita gente pensa, a administração financeira não é uma ciência exata, é ciência social, né? Ciência social aplicada. A gente usa o ferramental da matemática e da estatística para nos ajudar nas soluções das questões, né? Mas é comportamental. Mas eu me lembro de um caso, Harrison, em que nós chegamos na empresa, o empresário não tinha nem controle de caixa, ele não fazia nem fechamento de caixa, tá? Então, qual era a maior dor dele? Que é uma dor comum, né? Aquela pergunta clássica, Robson, é o seguinte, cara, a gente vende muito, mas eu não sei onde está meu dinheiro. Ele não fazia ideia para onde o dinheiro ia, sabe? Era uma dor absurda, porque ele ficava naquela escuridão na hora de tomar decisões, né? A escuridão de, por exemplo, poxa, eu posso comprar novas máquinas, eu posso fazer uma reforma na empresa, eu posso ampliar, eu posso comprar um terreno. Ou seja, eu posso fazer decisões simples aqui do dia a dia, que de maneira segura, tranquila, sem saber se eu estou fazendo loucura ou não. Pois é, esse foi um caso. Então, o que foi que nós fizemos? Nós iniciamos, basicamente, fazendo o controle básico de fechamento de caixa, que é o contrário do que muita gente pensa. Fechar a caixa não é simplesmente chegar no fim do dia e fazer o controle, né? Ver o que entrou e somar o dinheiro. Não é contar o dinheiro. Não é simplesmente contar dinheiro. Isso aí, qualquer pessoa sabe fazer, amigo. A questão, a gente chama isso aí de validação de venda, validação do movimento do dia. Nós fizemos. E percebemos, foi engraçado isso, engraçado é um termo que a gente usa assim, mas não é nem um termo adequado, né? Mas foi uma coisa assim que me marcou, porque observe, quando nós chegamos na empresa, eu me lembro que eu entrei na empresa às 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã. E eu comecei a observar a forma como as vendas eram feitas. E aí, imediatamente, nós demos um break, demos uma parada técnica naquele momento, chamamos o pessoal que fazia o atendimento e o pessoal do caixa. Havia uma brecha absurda na forma em que o cliente era atendido, recebia um ticket, esse ticket era levado até o caixa processava a venda e inutilizava aquele recibo que o vendedor entregou, porque a venda acabou de ser registrada no caixa. Ou seja, havia uma lacuna gigante ali no processo de venda e de conciliação no caixa que podia dar margem para desvio, para perda, e aí resultado, o estoque nunca batia, tá? O caixa sempre dava diferença, é uma coisa terrível. Para fazer controle de comissão de vendedor, então, aí era só o terrível. E nós fizemos uma parada técnica às 10 da manhã, eu entrei às 9, às 10 da manhã a gente já estava em reunião e implantamos já para a parte da tarde uma metodologia que fez com que, por exemplo, o caixa parasse de dar diferença. Que maravilha. E o controle das vendas fosse mais aperfeiçoado, tá? Que maravilha. E pode ter certeza que aquele papelzinho que ia para o ralo, não foi ele mais. Parou de ser jogado fora, os tickets passaram a ser numerados, porque não eram numerados, então o fato de jogar fora ou não, isso não era a chave da questão, e nós implantamos. Ao longo do tempo, essa foi uma empresa que nós fizemos um trabalho de mais de 7 anos, tá? Um cliente lá de Feira de Santana, né? E nós fizemos um trabalho de mais de 7 anos. Hoje a empresa está no lucro real, tá? Faz todo um trabalho que
permite a ela ter relatórios gerenciais de balanço, DRE, DFC em nível gerencial em tempo, eu não diria real, porque isso é feito no fim do mês, porque tem algumas conciliações, principalmente tributárias, que precisam ser feitas, mas a apuração de resultado de vendas em nível diário e apurações de resultados e demonstrações em nível mensal. Esse é um caso bem interessante. Maravilha. Um outro caso rapidamente também, né? Porque, como eu disse, se você ficar me perguntando São de casos muitos, aqui, né? a gente vai ter vários, né? Mas teve um que nós apresentamos uma proposta para o cliente e ele trabalhava com vendas de sorvetes e açaí, tá certo? E quando apresentamos a proposta, ele tinha problemas sérios em estoque, né? Segundo ele mesmo, ele falou assim, Rob, isso aqui, rapaz, meu estoque sempre dá uma diferença no mês de pelo menos 1.000 quilos. Imagina, né? 1.000 quilos de sorvetes e açaí era na conta dele a perda que ele tinha de estoque, ele não conseguia dar conta. Só que quando nós apresentamos a proposta, ele achou caro, ele falou, isso aqui não dá para mim e tudo mais. Aí eu fiz aquele contrato que é típico, inclusive na advocacia, né? Falei, vamos fazer então o seguinte, a gente faz assim, a gente vai fazer um contrato onde, ao invés de você nos pagar os honorários fixos que a gente está trazendo aqui, a gente faz assim, você vai nos dar 30% do que a gente fizer você economizar em perda de estoque, né? A gente tem uma metodologia que acredite, até para sorvete, né? Empresas que vendem no granel, o controle de estoque é possível fazer para você não zerar a perda, é impossível zerar perdas em alguns setores, mas você trazer para um nível de confiança de intervalo ali mínimo, né? Suportável. Pois bem, aí nós fechamos com a comissão de 30%. Nós ganhamos quase 4 vezes mais o valor que ele ia pagar nos honorários. Mas ele ficou feliz, porque na prática ele pagou com aquilo que ele estava perdendo, né? Verdade. Então, enfim, tem vários casos interessantes assim, sabe? Muito bom, muito bom. São bacanas de serem falados, né? Claro que a gente precisaria de bastante tempo aqui para detalhar mais. Né? Você que é empresário, é muito bom prestar atenção a esse tema, porque se você tem tino para o comércio, e é o que eu já falei nesse antes, mão de Midas, você sabe comprar, sabe vender, sabe, eu diria, convencer clientes de que teu produto é bom. Não abra mão de uma consultoria financeira, porque você pode achar que está ganhando e ao final tem um grande passivo a descoberto que pode depois tomar tudo aquilo que você conquistou a duras penas com décadas de trabalho. Então, por mais que você seja bom para negociar, é muito bom cercar-se de pessoas gabaritadas, pessoas capacitadas, e o Robson é um grande amigo que pelas experiências aqui tem ajudado muitos empresários a vencerem na vida corretamente. E aí, Robson, eu tenho uma outra pergunta. O Robson, ele é aquele cara que é mestre, que é doutor na USP, que é a maior universidade talvez aqui da América Latina, é professor da UNEB, é consultor, tem sua empresa, virou-se uma grande referência. Como é na relação com os alunos no dia a dia, essa inspiração que os alunos recebem de você? O que é que você tem para dizer para os nossos alunos da área de administração, de contabilidade e todas as áreas que eu diria que são ancilares aí à vida do gestor? Maravilha, Harrison. Agora eu vou só te pedir uma licença, só para eu gastar 30 segundos da fala aqui agora, dando um outro exemplo que me veio aqui à mente, que esse vale a pena. Certa vez, uma clínica me contratou para a gente fazer uma análise de custos e por que, na visão deles, né, os resultados que o negócio estava dando eram muito baixos. Então, eles achavam que eles estavam com um custo muito elevado. E aí, sabe qual foi a descoberta que a gente teve? Que o maior vilão do controle financeiro e dos resultados financeiros da empresa eram os sócios, tá? Eles diziam que a retirada deles, o prolabore deles era pequenininho, né? Só que a clínica, a empresa pagava todas as despesas pessoais dele, inclusive cartão de crédito e tal, né? No final das contas, a gente provou que o grande problema, ou pelo menos um dos problemas que a empresa tinha, era o valor da retirada dos sócios, que só para você ter ideia, era 3 vezes o valor da folha. E olha, só para te dizer, tinha mais de 20 funcionários lá na empresa. Viu? Mas enfim, às vezes a empresa o vilão da empresa é o dono. Viu? Quando a empresa vai pagando as despesas dos sócios, eles às vezes nem percebem. E essa confusão patrimonial é um grande perigo, inclusive do ponto de vista tributário. É muito bom que o empresário saiba que a empresa não pode pagar despesas pessoais do sócio. Se isso acontecer, isso é uma confusão patrimonial que é tido pelo Código Civil como causa de desconsiderar a personalidade jurídica e responsabilizar o sócio por dívidas da empresa, dado que a empresa está pagando dívidas do sócio.
O correto em a empresa tendo lucro, ela distribui o lucro para o sócio recebe o dinheiro na conta dele e esse dinheiro o sócio paga suas despesas pessoais. Até porque se a empresa não der lucro, não poderia estar pagando. Até porque se a empresa está tomando prejuízo, o máximo que o sócio pode fazer é tomar dinheiro emprestado da empresa para depois devolver. Então, toda essa organização é necessária e a atividade aí do querido Robson é fulcral, é essencial para que tudo isso dê certo. Mas bora lá. Só para eu provocar aqui, viu, Harrison? Só para eu provocar aqui, você poder me convidar de outra vez, existem 3 formas do empresário tirar dinheiro da empresa, tá? Sem matar a empresa, tá? Inclusive tendo economia tributária. Mas eu não vou dizer o que é, como é isso aí, porque aí eu vou dizer para o meu amigo Harrison quando a gente for discutir um assunto mais na área de tributos, né, dessa questão, Maravilha. de repente ele me convida, tá? Então, estou provocando aqui, que tem 3 formas aí, inclusive, porque muitos botam prolabore pequenininho para fugir do imposto de renda. Tem uma maneira de fugir do imposto de renda dentro da lei, tá? E você poder fazer sua retirada. Mas eu não vou discutir em detalhes isso não. Vamos voltar para a questão dos alunos. Vamos deixar essa vontadezinha aí para o próximo episódio. Para a próxima rodada aí. Mas, Harrison, você falava aí, né, a sua pergunta foi sobre a questão dos alunos, né? Eu devo ser sincero que uma das coisas que me deixa muito triste, né? Eu falei aqui no início sobre o fato da gente não ter uma educação financeira, né, ao nível que nós precisamos e merecemos, né? A população precisa ter maior conhecimento de finanças e de lidar com o dinheiro. Eu fico muito triste quando, por exemplo, quando os alunos se matriculam na minha disciplina, né, eu sou professor de administração financeira, né, administração orçamentária, enfim, né? Então, quando o aluno chega nessa disciplina, ele já chega atemorizado, né? Parece que tem um rádio corredor aí que fica plantando, né, fake news aí, dizendo que a matéria é difícil e tal. E a verdade é que muitas vezes o estudante, ele chega com aquele estigma de que qualquer coisa, qualquer área que toque em conteúdos ligados a matemáticas ou a números, Deus que me defenda, eu quero distância disso. A gente precisa fazer um trabalho na base, na educação fundamental, sabe? Para que as crianças, os jovens, percam esse temor e alguém, ou quem sejam, talvez até professores, comecem a desmistificar essa visão equivocada sobre o que é o mundo das matemáticas, das finanças e por aí vai. Então, o que é que ocorre? Hoje, acontece muito assim. O estudante chega com essa visão equivocada, atemorizante, né, atemorizada, enfim, da área de finanças, e muitos se apaixonam, tá? Mas esse nível de paixão eu gostaria que fosse bem maior. Uma coisa eu vou te falar, faltam profissionais hoje no mercado na área de administração financeira, na área de finanças, gestão de custos, orçamento, tá? Faltam profissionais. Então o campo está aberto, para os alunos crescerem. Abertíssimo. É uma área gigante de oportunidades. Você teve alguma inspiração, Robson? Tem algum autor? Tem alguém? Eu sei que na área de administração nós temos os grandes gurus aí, essas pessoas assim, que nos inspiram diariamente, mas assim, pessoalmente, teve alguma grande referência para você? Eu tive um professor, né? Professor Edmar Sodré, né? O professor Edmar Sodré foi meu professor de finanças na UESC, né? O professor Sodré, ele era uma figura temida, né? Então, a fama... aquela passou para você essa fama aí. Não, eu diria que é a mesma coisa, né? É o meu malvado favorito, lembra aquela história assim, sei, né? Sim. E o professor Edmar Sodré, ele foi uma grande inspiração para mim, né? Tanto quanto como professor, quanto como pessoa, né? Um profissional realmente de referência na área de finanças. E foi ali que, inclusive, eu me descobri. Eu falei, cara, essa é a área que eu quero me especializar, né? Então, o professor Edmar Sodré, talvez ele nem saiba, mas ele foi uma grande referência para mim, tá certo? E depois eu tive a grande honra, para mim isso foi honroso, quando eu adentrei na UESC como professor substituto, eu passei a ser colega, né, do meu professor Edmar Sodré. Então, ele dava aula no turno da noite, eu dava aula pela manhã, e vez por outra a gente se encontrava e eu trocava figurinhas com ele. Então, às vezes a gente tem, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, com certeza, assim como você, Harrison, tem algum professor, né, algum mestre que passou aí pela sua trajetória de formação, que de certa forma inspira. Na hora a gente nem sabe que está sendo inspirado, mas depois você fala assim, poxa rapaz, olha, deixou uma semente aqui, aquela experiência, né? Então, sem dúvida, hoje eu sou um profissional da área de finanças também, né?
por inspiração que eu recebi lá do professor Sodré, e para mim foi uma grande referência. Eu fiquei tão empolgado, Robson, em falar com você, que eu vou lhe, aqui ao vivo, vou lhe submeter a quase que um constrangimento, mas a um convite ao mesmo tempo, se você concordar. Sim. Aí. É que eu lido diariamente aqui com empresários que sofrem a carga tributária pesada, complexa, desconhecida e cheia de surpresa. Verdade. Ao mesmo tempo, a gente vê contratos sociais mal elaborados, pessoas que montam atividades empresariais com quinais sem qualquer relação, que fazem grupo econômico desnecessariamente, que misturam atividade operacional com patrimonial e fazem, eu diria, uma miscelânea que também poderia ter sido evitada e sequer sabe se relacionar desde o contrato de aluguel com a empresa ou com o locador, desde o contrato com prestadores de serviços, transporte ou coisas do tipo. E aí vem você, o cara que consegue deixar a empresa saudável, pelo menos aponta onde é a ferida. Compete à pessoa ou não valer-se dos curativos e dos remédios que existem no mercado. Que tal a gente pensar em pegar todo esse conteúdo e converter em um material muito útil, muito prático para os nossos ouvintes, seja aquele microempresário? A gente tem dados que quase 90% das empresas morrem aí em 3 anos. Então, assim, as pessoas nascem com aquela euforia de empreenderem, e você falou muito bem que o brasileiro sabe ganhar dinheiro, agora o que ele não sabe é administrar. Nem todo mundo tem estatura para ganhar 10 milhões na Mega Sena e conseguir disso daí virar 100 milhões. A grande maioria, em poucos meses ou anos, já detonam todo esse dinheiro recebido. Então, eu acho que está na hora de a gente pensar, se você concordar, em promover até um curso para a gente tornar o nosso ouvinte, tornar os nossos empresários e amigos, eu diria, mais capacitados para lidarem com, eu diria, as dores do dia a dia, agora com pessoas que têm mais de 20 anos de experiência e que poderiam ajudá-los a resolver esses problemas. E aí eu já lanço isso como um projeto futuro, porque a pergunta que eu iria te fazer é assim, qual o grande projeto e plano que você tem para os próximos anos? E aí, eu diria que a 4 mãos ou a 6 mãos, eu lhe convido para a gente fazer um curso nesse sentido. Está lançado aí o desafio, meu amigo. Poxa, para mim é uma grande honra esse convite aí, viu? Como diz o outro, pega a gente frio assim, né, Harrison? Mas, verdade seja dito, amigo, para mim é uma grande satisfação poder dividir um projeto como esse aí contigo, tá? Até porque, de fato, o que acontece é o seguinte, hoje o que não tem faltado é conteúdo, né? Se você pesquisar na internet, você acha muito conteúdo, mas nem sempre conteúdo adensado, nem sempre um conteúdo ajustado para a necessidade daquele empresário especificamente. Tanto é que, já que você fez a provocação, eu vou fazer uma provocação em cima da sua, né? E aí agora eu vou provocar quem está nos assistindo, né? Você que está nos assistindo, vai botando aí nos comentários, né? O que é que vocês gostariam de ver em uma agenda de treinamento como essa, né? Quais são as dores, né? As inquietações que você tem e que, eventualmente, você gostaria de ter a oportunidade de discutir, né, e de ver em um treinamento, né, como esse que o professor Harrison está provocando aqui. Então, para mim, amigo, convite feito, convite aceito, tá? Top, com certeza. A gente pode sim desenvolver uma agenda aí bem bacana. Maravilha. E a propósito do que você emendou aí quando você perguntou de projetos futuros, um dos projetos que eu tenho exatamente passa por essa questão, né, de levar conhecimento financeiro para as pessoas e, particularmente, Harrison, para a criança, sabe? Eu sempre acho que o futuro... É meio clichê falar que o futuro do mundo e das pessoas, né, da humanidade, passa pelas crianças, mas é um clichê óbvio, né? De modo que nós temos aqui um projeto chamado Semente Financeira, né, que leva a educação financeira para crianças das escolas públicas, tá? Da rede municipal. Que maravilha! A gente tem esse projeto... já vai para 7 anos, né, o projeto Semente Financeira. A pandemia, como tudo, né, praticamente complicou muitas agendas aí e comprometeu um pouco a nossa agenda de execução do projeto Semente, mas esse projeto está retornando, tá? E esse é um dos projetos que eu faço, né, projeto social, né, de contribuição aí, né, a gente tem que devolver para o universo, tá? A gente tem que devolver aí, né, para o cosmos aí, tudo que a gente recebe, né, por essa energia que vem de Deus, por essa energia que nos dá a capacidade de termos intelecto, de termos conhecimento, saúde, e a gente tem que contribuir de alguma maneira, sabe? Que maravilha! E essa é a minha forma de contribuir, e esse é um projeto sem nenhum fim de retorno, sem nenhum fim lucrativo. Então, essa é uma das formas que eu acredito que a gente pode fazer, e esse é um dos projetos de futuro aí. Para além de continuar nessa agenda aqui, né?
de profissionalizar a gestão financeira das empresas, sabe? Perfeito. Então, essa está sendo minha agenda aí, amigo. Trabalhar aí, amigo, docência, projeto social e essa agenda com os empresários. Maravilha. Você que está nos ouvindo, então, prepare-se, porque vocês estão nos ouvindo, porque haverá um curso, tá bom, facilitado para microempresários e empresários de qualquer âmbito, para conhecerem mais sobre administração financeira, sobre gestão, sobre cadastro de produtos, sobre carga tributária, contratos, relações trabalhistas, o mínimo que o empresário precisa saber para ser bem-sucedido. O que você sabe, nós não sabemos. Você sabe ganhar dinheiro. O que a gente sabe é ajudá-lo a não perder esse dinheiro que você, de um modo tão suado, ganhou. E eu vou me encaminhando aqui para o encerramento desse papo tão gostoso, Robson, parabenizando-lhe pelo projeto Semente Financeira, que me inspirou muito para fazer talvez em matéria tributária ou orçamentária, que são áreas da minha vida acadêmica. E aí eu pergunto, que mensagem você gostaria de deixar aí para nossos ouvintes, estudantes, empresários, administradores, em relação ao que você pode fazer e como palavra aí de encerramento aí desse nosso papo tão agradável, que me enriqueceu muito. Eu já sou agora outra pessoa depois que falei com você, amigo. Maravilha, Harrison. Bom, primeiro, o Harrison é essa pessoa gentil, né, e cordial, por isso que ele fica falando essas coisas aí, né, de que ele mudou, enfim, com a minha fala aqui. Harrison é um grande amigo, uma sumidade para mim, amigo. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo nessa bancada. Para mim é uma grande satisfação, foi muito bom participar desse programa. E, claro, quero agradecer, né, quem ficou conosco aqui desde o início, quem entrou aqui no programa pela metade, depois resgata aí para assistir, compartilha com os amigos, especialmente se você gostou desse conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, manda para aquelas pessoas chatas que você não gosta, viu? Mas, enfim, né? Brincadeiras à parte, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos perseverar, pessoal, vamos buscar não desistir, não abandonar os seus projetos, os seus sonhos, pelas dificuldades que eventualmente aparecem. Na verdade, nada é fácil, né? Na vida não existe facilidades, pode acreditar. Inclusive, eu sempre costumo dizer assim, ó, quando alguém, isso no mundo de finanças, viu, Harrison? Quando alguém encontra no fundo do quintal de casa, uma pessoa, por acaso, foi fazer uma escavação no fundo de casa e descobriu que tinha uma jazida de ouro no quintal de casa. Imagina, né? O cara começou a cavar e descobriu ouro, né? Pergunta, ela vai chamar os vizinhos para ajudar a cavar? A resposta é não, meu amigo, tá? Então, quando você vê aquelas promessas mirabolantes, né? Aquelas coisas assim que a pessoa te diz, que é uma coisa que você vai ficar rico da noite para o dia, desconfie, tá? O mundo não foi feito assim, as coisas não são fáceis. Então, persevere. Peça ajuda a um amigo, peça ajuda a pessoas que você tem uma relação ali de conhecimento, de confiança, mas procure também conhecimento técnico profissional, né? Se você está doente, você não vai pedir ajuda para aquele seu amigo que não entende nada da medicina. Você vai procurar um médico. Da mesma forma, se você está precisando de ajuda aí nas agendas que a gente eventualmente pode trabalhar, na agenda do direito, né, especialmente da área tributária, está aqui o escritório de meu amigo Harrison, tá? E nós estamos aqui, né, com nossa agenda em finanças, e aqueles que tiverem necessidade, quiserem conhecer o nosso trabalho, a gente está à disposição. No mais é isso, desejar sucesso a todos os empresários, a todos os empreendedores, todos os amigos que acompanharam aqui nosso programa, e espero em outra oportunidade, se Harrison assim me der a honra, né, a gente voltar aqui para ter mais um papo. Fora isso, fica o convite aí, viu? Ó, doutor Harrison já lançou aí um projeto, hein? Teremos um projeto. Essa agenda de cursos, em breve estamos no ar, hein? Com fé em Deus. Obrigado, meu chefe, obrigado. Se as pessoas quiserem te seguir nas redes, a gente vai para onde? Onde é que a gente te encontra? Pronto, eu tô lá. Bom, a gente tem no LinkedIn, né? Eu tô lá com o Robson Braga, né? Lá também nós temos a BR2 Consultoria, tá? Você pode pesquisar lá pelo canal da BR2. Okay. E no Instagram nós estamos com @RBBraga, né? RB de iniciais do meu nome, RB Braga, ficam 2 B juntos, RB Braga 11, tá? Perfeito, e então. BR2 Consultoria, né? @BR2 Consultoria, nós também estamos no Instagram. Então, fiquem à vontade, eu vou deixar em contato e a gente está aqui. Vou deixar aqui no nosso episódio, tá bom? Marcado para que as pessoas possam te seguir, tá bom? Robson, grande prazer. Maravilha, amigo. Você é um grande amigo, obrigado pelo carinho aí, pelo seu tempo, tá bom? E eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Quem assistir esse episódio sairá muito enriquecido. Obrigado, forte abraço. Obrigado, Harrison. Até a próxima, amigo. Um forte abraço. Abraço, tchau, tchau.